Então, pessoal, retornando aqui, tá? Esse é o módulo 2 de noções básicas de trânsito, parte 2. Então, artigo 28. Meu nome é Caio Alexandre Medeiros Neto, tá? Estou com vocês aqui. Então, vamos lá. Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Tá? Isso é o que diz a norma, mas vamos ali. E de onde é que vem essa norma? Normalmente ela vem ali da Convenção de Viena, artigo 8. Condutores. Todo condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo ou poder guiar os seus animais. Tá? Então, essa aí é o legislador brasileiro tirou isso aí da Convenção de Viena. Mas a gente vê muito isso aí no dia a dia, né? O pessoal conversando, se distraindo. E muitas vezes aí ele perde, né, o domínio do seu veículo aí. E isso aí está caracterizado como infração de trânsito, artigo 69. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Nós vamos ter também aí outra infração de trânsito, né? Além de estar lendo o jornal, aí tomando um café. Isso aí pode, Arnaldo? Claro que não. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo, certo? E essa infração aí que é mais costumeira hoje, tá? Ela é que mais tira atenção aí, que é manusear o telefone celular, tá? Então essa infração aí, ela foi acrescentada aí recentemente no nosso Código de Trânsito e ela tá aí. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5º, que é o anterior, caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso do condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Já é constatado aí várias pesquisas científicas que conduzia aí manuseando, mandando mensagem, falando no WhatsApp ou outra rede social, né, ou de certa forma tá com o telefone celular na mão aí, é como se a pessoa estivesse dirigindo o veículo estando embriagada, certo? Então, essas são 3 infrações aí que caracterizam-se como infrações conforme está na norma no artigo 28, certo? Vamos ter aí também o artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. No módulo 1, a gente viu aí quais são as vias terrestres abertas à circulação. Então, simplesmente, vão ser essas aí que a gente vai verificar. Inciso 1º, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Tá? Então, o Brasil adotou aí a mão francesa. O que diz aí a nossa Convenção de Viena? Generalidades, artigo 1º, definições. Para aplicações das disposições da presente convenção, os termos abaixo terão a significação que lhes é dada no presente artigo. Item Z, as expressões lado de circulação e correspondente ao lado da circulação significam à direita quando, segundo a legislação nacional, o condutor de um veículo deve cruzar com outro veículo deixando esse à sua esquerda. Em caso contrário, essas expressões significam a esquerda, nos países que conduzem na esquerda. Então, nós vamos ter aí a grande totalidade dos países aí utilizando a mão francesa e alguns países aí adotaram a mão inglesa, certo? Então, vamos ter aí algumas infrações, tá? O que diz aí em comparação com a norma? Nós vamos ter aí a circulação, far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas, certo? Então a gente pode ter aí alguma via como é que é o nome? Na contramão de direção, alguma coisa nesse sentido, mas em geral aí a circulação sempre vai ser pelo lado direito da via, ou na faixa aí dos veículos aí, a circulação a faixa a eles destinada, certo? Então o que nós vamos ter aí? Vamos voltar um pouquinho aqui. Aí. Então a gente vai ter aí essa imagem, o sentido da direção,
tá? E vamos ter aí a circulação de veículos. Vai ter veículos aí que vão estar na sua faixa correspondente, na eles determinada, podendo ser da faixa da esquerda ou da direita, e caso eles venham sair fora, vai enquadrar no artigo 184, tá? Desculpe, o artigo 184 é o contrário. A gente olhando essa imagem aí, o que a gente vê nessa imagem? Nós estamos vendo aí 4 faixas de trânsito, né, 3 destinadas aos demais veículos, e a quarta faixa aí destinada a um tipo de veículo, que é o coletivo, que é o ônibus, né? Então, o que diz o artigo 184? Transitar em faixa exclusiva a determinado tipo de veículo, que no caso da foto aí, qualquer veículo aí que tiver automóvel, caminhão, motocicleta, invadir a faixa destinada à faixa exclusiva do ônibus ali, vai se enquadrar nesse artigo. E o artigo 185 é justamente ao contrário, é o ônibus que inventa de sair da faixa dele, a faixa exclusiva dele, para entrar em nas outras faixas ali, certo? Então nós temos aí o desrespeito a essa norma aí. Por fim, nós vamos ter aí também o trânsito pela contramão. Essa aqui é uma cena infelizmente corriqueira, mas que quando resulta em acidente, normalmente os acidentes são fatais. Então nós temos aí o artigo 186, transitar pela contramão de direção, inciso 1º, em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Na imagem acima ali, não está permitindo ultrapassar, justamente pela faixa dupla amarela, contínua amarela, certo? E quando a pessoa inventa aí, né, de transitar na contramão aí em via de sentido único, que é essa aqui, ou em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Então essas aí são as infrações previstas aí nesse artigo aí, nesses artigos aí do 186, transitar pela contramão. Artigo 29, tá? O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Inciso 2º. O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Ou seja, então a gente fala sempre na distância frontal, né? Mas existe também a distância lateral em relação ao bordo, verificando as condições de circulação do veículo e as condições climáticas. Então vamos para o primeiro item aí. Então não existe nesse código de trânsito uma distância frontal, tá, do veículo da frente. Então o nosso veículo ali não existe essa história de distância frontal, tá? Tu tem que ficar no antigo código CTN, existia a questão dos 30 metros, né? Só que como é que tu vai medir isso? O veículo não está a 30 metros do outro veículo, né? Então não existe uma distância frontal do veículo da frente aí, né? Então não existe uma distância de segurança frontal, mas o código trouxe, não bem explícito, daí a gente começa a entrar nos meandres do código de trânsito. Existe no código de trânsito uma distância lateral e no módulo 1 a gente já falou um pouquinho sobre ela, que é a questão da ultrapassagem de ciclista, que tem que ficar uma distância de 1,5 m quando ultrapassar um ciclista. Essa distância lateral ela não está explícita para outros veículos, na verdade, né, para ultrapassagem de outros veículos, mas se adotou, né, essa distância lateral de outros veículos aí de 1,5 m, tá? Embora que o desenho tenha falando 2 metros da distância frontal, não existe uma distância frontal regulamentada, tá? Mas o que acontece muito, se houver uma colisão traseira aí, né,
o que vai acontecer? Normalmente, se cair no judiciário, o judiciário vai dar perda de causa por causa que o condutor não manteve aí uma distância de segurança. Tá? Ela não é regulamentada. Existem algumas regras que permitem tu avaliar, na verdade, essa distância, né? Que é a regra do 1001, 1002, 1003, né? Na rodovia, que tu tem uma distância aí que tu consegue ter um tempo de reação e um tempo de reação e ação, certo? Isso aí é muito explicado na autoescola. Então nós temos aí o artigo 92, que é o desrespeito, e esse inciso segundo aí do artigo 29. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Voltando aqui, porque fora a lateral, né, que existe uma espécie de regulamentação para bicicletas e ela é, de certa forma, ela é estendida aos demais veículos aí. Por que esses 2 metros, como está no desenho aqui, ele não é recomendado? Justamente porque é o que está aqui. A gente tem que avaliar, o condutor ele tem que avaliar a velocidade, as condições climáticas e a circulação no local. Então essa distância de segurança ela varia muito. Se tiver um dia de sol maravilhoso, se estiver na cidade, a distância de segurança é uma. Se estiver chovendo numa rodovia, a distância é outra. Então essa distância vai variar, mas ela tem que ser o suficiente para te ter um tempo de reação e ação, né? Então é isso que tu tem que levar levar sempre em conta para ter essa distância de segurança, distância realmente de segurança. Por fim, foi o que eu falei aí, né? Na verdade, o Código de Trânsito trouxe aí 1,5 metro para o ciclista da distância lateral, mas normalmente aí essa distância lateral ela foi e é estendida à ultrapassagem de demais veículos, tá? Então essa é a única distância que está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, 1,5 metro do ciclista, mas que acaba sendo estendida aos demais veículos aí, certo? Então essa aí é a única regulamentação de distância lateral. Distância frontal não tem. Então nós temos aí, artigo 201, deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Então essa aí é o artigo 201 que traz explícita a distância lateral de 1,50 m da bicicleta, tá? E que acaba sendo aí estendido para os demais veículos aí. Outra coisa, né? Inciso 3º, que nós temos aí, quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximar de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de apenas um fluxo em proveniência de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, ou seja, a gente tem ali as vias que sobressaem sobre as outras. Então, normalmente a rodovia ela vai ser mais importante, ela vai ter, vamos dizer assim, ela vai ter preferência sobre as demais, né? Ela só vai perder, na verdade, para as ferrovias, né? A famosa passagem nível aí, né? Mas normalmente a rodovia ela sempre vai ter preferência sobre as demais vias aí, né? Então vai ser rodovia. Por fim aí vamos ter as vias urbanas, normalmente as vias rurais sobre as vias urbanas, né? Mas normalmente as pavimentadas sobre as não pavimentadas. Então a gente vai começar aí sobre a rodovia, trânsito rápido, né? A arterial, coletora e local, né? As estradas aí elas vão ter preferência, mas normalmente é a pavimentada sobre a não pavimentada, certo? Então a pessoa se aproximar de local não sinalizado, será a preferência o proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, justamente pela questão da velocidade. Quem estiver numa rotatória, na verdade, quem estiver circulando por ela, certo?
Quem já estiver na rotatória vai ter a preferência de finalizar a sua manobra. E por fim aí, né, os veículos num cruzamento de vias iguais, vamos dizer assim, né, aquela via que se não esse cruzamento, essa interseção não houver sinalização, quem vier pela sua direita, certo? Então nós vamos ter aí, deixar de dar preferência de passagem de interseção não sinalizada ao veículo que estiver circulando por rodovia rotatória e aquele que vier pela direita. Então essa norma do artigo 29 aí, inciso 2º, abarca essas três infrações aí, certo? O inciso artigo 29, vamos lá para o inciso 4º, tá? Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e o de maior porte, quando não houver faixa especial a ele destinada, e as da esquerda destinada às ultrapassagens e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade, tá? Então como é que tá isso aí? Essa sinalização aqui. Então as faixas da direita são para os veículos mais lentos, né, de maior porte, e os mais lentos, e a faixa da esquerda para os veículos de maior velocidade, certo? É isso aqui, bem básico. Tranquilo? E o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então nós estamos aí no inciso 5º e que nós vemos muito esse tipo de situação, né? É o veículo aí, o cara quer dar uma ajeitadinha e acaba parando meio em cima do passeio, meio fora, aquela coisa toda, ninguém sabe o que é. E aí está a infração. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclofaixas, ciclovias, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Claro, aqui no caso a foto aqui ela é mais de estacionamento, mas vamos dizer que ele resolveu fazer um retorno aqui e transitou por cima da calçada para poder fazer. Tá? Então, só foi uma imagem mais ou menos ilustrativa para vocês terem uma ideia dessa infração aí. Mais adiante, essa infração ela vai voltar, né, porque as normas elas vão aparecendo aí, e aí a gente vai trazer uma foto melhor aí sobre enquadrando essa situação. Artigo 29, ainda, inciso 6º. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Então, normalmente, quando a gente vê esse pessoal aí passando entre nós que nem um foguete, na verdade pode estar ocorrendo aí uma escolta, certo? Então aí nós já temos a regra ali, tá? Artigo 29, e aí nós temos a infração, artigo 189, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes, tá? Mas o que a gente vê normalmente aí, né, que os veículos destinados aí ao socorro de incêndio e salvamento, e os de polícia, os de fiscalização, quando esse aqui foi o que eu já li, né? Esse aqui é o inciso 7º. Então vamos lá. O que diz o artigo 29, inciso 7º aí? Os veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento de polícia, foi o que eu já li, que está ali no artigo 189, simplesmente ele transcreve o que está no inciso 7º, né? Terão prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, e quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes posições. Vamos lá então o que aconteceu aqui. Primeiramente, o inciso 6º
ele trata somente dos veículos precedidos de batedores, que são aquelas pessoas ali em cima daquelas motos Harley Davidson que a gente viu ali. O inciso 7º, ele trouxe a questão do que incluiu mais veículos aí, que é o de socorro de incêndio, salvamento, polícia, o fiscalização, operação de trânsito e as ambulâncias. Elas têm, além de terem prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada. E quando em serviço de urgência, deverão estar identificadas por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Então aquele artigo 89 ali, ele traz mais essa questão aí, que embarca toda a questão do artigo inciso 6º e inciso 7º. Vamos lá. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Ao pedestre, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio, só atravessando a via quando o veículo estiver passando pelo local. E o uso de dispositivo de alarme e iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando é efetiva a prestação de serviço de urgência. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá ser dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados da segurança obedecidas às demais normas desse código. Bom, então esse inciso 7º aqui ele traz um rol de coisas que a gente tem que fazer, tá? Mas será que é isso que a gente vê no dia a dia? Normalmente aí as pessoas aí, os condutores não, quando vem uma ambulância passando aí, por exemplo, no caso da SAMU, que é o que mais a gente vê no dia a dia aí, carros de polícia igual, o que acontece? Cada um vai pro lado, cada um faz o que quer aí, parece que ninguém passou para autoescola. Essa que é a realidade. Outra situação, né? Então, primeiramente, além do pessoal não dar a liberar a faixa da esquerda para a ambulância passar, tem os espertinhos ainda que se acham mais importante que os outros, que acabam cometendo o artigo 190, seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem, devidamente identificado por esse dispositivo regulamentar de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Tá? E outra situação, alguém já viu aqui a situação aqui de um veículo de polícia com giro desligado, trabalhando, com a ambulância mesmo, com o sistema de iluminação não funcionando? Isso aí é muito comum no nosso dia a dia, porque infelizmente tanto prefeituras, estados e até mesmo União não estão com 100% dos seus automóveis em dia. Então muitas vezes aí, né, a gente tem o cometimento dessa infração aqui, o artigo 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. Tá? Então, está previsto no Código de Trânsito que se tiver uma ambulância ali parada prestando o atendimento, ela tem que deixar ligado a iluminação aí vermelha intermitente. E é o que a gente vê muitas vezes aí, muitas vezes é desligado, muitas vezes aí tá queimado o sistema e mesmo assim não vamos parar uma ambulância por causa disso, certo? Infelizmente assim é o Brasil. Certo, pessoal? Vamos mais uma aí. Artigo 8º, tá? Os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então a gente vai ver quem são os serviços de utilidade pública estabelecidos pelo CONTRAN. Primeiramente, o carro forte, né? O carro forte é o que a gente vê normalmente aí trancando o trânsito aí, tá? Mas é aquela história, né? A criminalidade é muito alta hoje em dia, então esses veículos aí
eles têm o dispositivo amarelo âmbar, né, o giro amarelo âmbar lá em cima no teto, e quando eles param, eles podem parar em qualquer lugar, literalmente, né, preferência o mais próximo do local da coleta do dinheiro, porque realmente eles transportam valores. Outro veículo muito comum aí é o da coleta do lixo, né? Esse é outro veículo aí que também goza de parada aí para recolhimento de lixo. Lá em cima vocês podem ver que está a iluminação amarelo âmbar, lá o giro amarelo âmbar. Outro que a gente vai ter aí é o serviço de escolta, tá? Que realmente também aí eles são veículos aí de utilidade pública, né? Justamente para sinalização aí da rodovia, principalmente de pista simples. Outro que foi acrescentado aí foi esse veículo aí, o veículo para manutenção de ferrovias, né? Eu não me lembro o nome dele aqui, vamos ver se vai aparecer. Na verdade não tem nome específico aí, tá? Mas esse veículo aqui foi o último acrescentado aí, que é a manutenção das ferrovias, dos trilhos, na verdade, certo? Então aí a resolução 268, ela traz aí quais são os veículos prestadores de utilidade pública, tá? Ali eu postei só alguns ali, mas o artigo 3º e o parágrafo 1º vão trazer ali. São veículos de utilidade pública destinados à manutenção e reparo de redes de energia elétrica, de água e esgoto, de gás combustível, canalizado e de comunicações. Então a gente vai ter aí o de energia elétrica, o de água e esgoto, o de gás canalizado e os de comunicações. Vai ter muito carro aí das empresas de telecomunicação, principalmente. Os que se destinam à conservação e manutenção da sinalização viária, tá? Os veículos aí que se prestam aí a operação tapa-buraco, por exemplo, que tem em muitos municípios, né? Os guinchos, o socorro mecânico de emergência aí, né? O de transporte de valores, já foi falado, serviço de escolta, né, quando registrados, o recolhimento do lixo, já foi falado para vocês, e o de manutenção de sistema das linhas de ferrovias, de metroferroviárias, que foi o acrescentado recentemente aí. Então esses aí são alguns dos veículos aí que a gente tem como os de utilidade pública pela resolução 268 aí. Certo, pessoal? Então estamos finalizando aí mais essa segunda parte, né? Espero que tenham gostado. E vamos seguir aí com a parte 3 aí, artigo 29, inciso 9. Até mais.